Povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor que me permite vir gravar vídeo, trazer a palavra para vocês. E hoje a gente vai falar do nosso Senhor Jesus, coisa mais maravilhosa, ser mais maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. A gente vai ler em João, lá no livro de João, o Senhor Jesus falando sobre o pastor. Abre a sua Bíblia lá em João, no capítulo 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. A gente leu até o versículo 6. Glória a Deus por essa palavra. Gente, o que Jesus está querendo nos falar aqui? Vou falar só um pouquinho, não vou abordar exatamente tudo, mas a gente pode ver aqui que Jesus está falando sobre ele mesmo, sobre o nosso pastor. A gente precisa entender que a palavra do Senhor nos diz que há dois caminhos. O caminho com Jesus, o caminho que é Jesus, e aquele caminho que não é com o Senhor, que é com o inimigo da nossa alma. E quando a gente abre a porta do nosso coração, quando a gente aceita o Senhor Jesus, Jesus ele vem fazer morada na gente, o Espírito Santo, e ele passa a ser o nosso pastor. Mas aqui ele diz que aquele que não entra pela porta, mas entra de qualquer maneira, sem você permitir, é o nosso inimigo. E aqui você tem que saber discernir duas coisas. Jesus, ele vai esperar que a pessoa tome a atitude de aceitá-lo. Ele não vai entrar na vida de uma pessoa sem a permissão dessa pessoa. Jesus, eu digo que Jesus ele é muito rei, muito príncipe, muito, sabe, muito maravilhoso, porque ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Se você não quiser aceitar Jesus, quem está perdendo não é Jesus, é você. É eu que perco quando eu não aceito Jesus. Graças a Deus eu já aceitei Jesus e ando no caminho junto com Jesus. Ele é o meu pastor, mas também há um inimigo. O inimigo, ele não espera que você dê licença para ele entrar, que você abra a porta. A partir do momento que você vive uma vida de pecado e que você não tem Jesus como seu pastor, o inimigo já está na sua vida. Ai, Thaís, que coisa horrível, mas eu nunca incorporei espírito maligno e tudo mais. A palavra do Senhor nos diz que é no que eu creio, no que eu acredito, que é a palavra do meu Deus. Só há dois caminhos, ou é servir a Deus, ou é estar no mundo que automaticamente já é servir ao diabo. Então temos que entender que Jesus ele vai entrar quando você permitir ele entrar, mas o inimigo, mesmo que você não permita, ele vai fazer parte da sua vida. A partir do momento que você pecar, que você der legalidade para ele, ele vai agir na sua vida, você querendo ou não. Você dando ou não liberdade para ele agir, ele vai agir. Só que as pessoas hoje em dia, elas se enganam e o inimigo as enganam porque elas acham que só serve o inimigo aquele que está em determinadas religiões, aquele que está praticando maldade. E a partir do momento que você não serve ao Senhor, não tem o Senhor Deus, não tem Jesus como seu pastor, de certa forma você já está do lado do inimigo e ele já está agindo e atuando sobre a sua vida. Então a gente precisa entender isso, que Jesus, ele só vai entrar se você permitir, mas o inimigo, se você não aceita Jesus, ele já está fazendo parte da sua vida. Thaís, que coisa horrível. Mas essa é a palavra, isso é no que eu creio e no que eu como cristã, como serva de Deus, vejo no mundo hoje em dia, sabe? A verdade, ele está atuando o tempo todo para te matar, roubar e destruir. Aqui, se você ler mais adiante, aqui no versículo 10, o Senhor diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Então o inimigo ele veio para te matar, roubar e destruir. Destruir você, sua casa, sua família,
para que você não tivesse salvação, para que você não participe de ter uma vida com um bom pastor, porque o bom pastor vai te dar salvação. A gente tem que entender isso, que o inimigo ele está aqui para matar, roubar e destruir. Ele já é condenado. A gente tem chance ainda de ser ovelhas do pastor Jesus, mas a gente pode escolher se a gente vai crescer ou não. E aí cabe a você essa decisão. Jesus também diz que as ovelhas reconhecem a voz dele, mas às vezes eu vejo até pessoas dentro da igreja que confundem a voz do Senhor com a voz do inimigo, com a voz, conselho que recebe de pessoas e muitas das vezes não vem da parte do Senhor e ela vai lá e segue aquele mau conselho. Então o que acontece? A gente precisa conhecer a voz do nosso pastor, a voz do nosso Jesus. Como que a gente conhece a voz de Jesus? A gente vai ouvir aquela voz de locutor e o céu vai se abrir e a gente vai ouvir? Pode ser que aconteça, mas muitas das vezes não vai acontecer dessa maneira que a gente imagina, sabe? Muitas das vezes é aqui que Deus vai falar, é através da palavra dele, é através da sua liderança, da sua igreja, é através do momento que você está orando e o Espírito Santo vai falar com você e você vai achar que é o seu pensamento, mas é o Espírito Santo falando com você. E você vai saber discernir que aquela voz foi a voz do Senhor, Jesus falando com você. Só que você só conhece a voz de alguém que você tem relacionamento, que você se relaciona. Não adianta eu querer conhecer a voz de Jesus Cristo se eu não me relaciono. Como que eu vou me relacionar com Jesus se eu não estou vendo ele? Através de oração, através de palavra, através de jejum, através de estar na casa dele, na igreja. Não existe um cristão fora da igreja, não existe. A igreja é o corpo de Cristo. A gente, como igreja, precisa estar dentro da casa do Senhor. A gente precisa estar em comunhão. Precisamos entender isso, que para discernir a voz do Senhor, a gente conhecer, a gente precisa de um relacionamento. E um relacionamento íntimo, sabe? Porque quando vier a voz de um estranho, você não vai seguir aquele estranho. Quando você ouvir a voz do inimigo, porque o inimigo muitas das vezes vai tentar falar com você, vai tentar colocar coisas na sua cabeça para você se distrair, para você ficar confuso, você vai saber que aquilo não vem de Deus. Então, se você não tem um relacionamento com o Senhor, eu tenho que te dizer que cuidado, porque há uma grande possibilidade de você cair, de você errar, de você pecar e daí por diante. Tenha e construa um relacionamento com o Senhor para que você ouça a voz do Senhor e reconheça que é a voz do seu pastor Jesus Cristo. Outra coisa, ele diz que ele vai à frente das ovelhas. Para quê? Para mostrar o caminho. Jesus, ele sabe de tudo que a gente vai passar. Ele sabe de todos os perigos que nos cercam. Ele sabe que perigos vai ter durante a nossa caminhada, o nosso caminho. Então, ele vai adiante, nos guiando e nos orientando o caminho. O que acontece com a ovelha e o pastor? A ovelha, ela precisa de um direcionamento para ela não se afastar do rebanho e nenhum outro animal pegar ela e caçar ela e matá-la. Assim é com a gente. Se a gente não tem Jesus indo na nossa frente, guiando a gente o caminho, guiando a gente aonde a gente tem que estar, que é com o rebanho do Senhor, a gente tem grande possibilidade de morrer, de perder a nossa vida, de ser destruído pelo nosso inimigo. Então a gente precisa entender que o pastor ele vai adiante e a gente precisa reconhecer a voz dele, para que quando a gente reconheça a voz, a gente siga a voz, a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Entende? Você precisa buscar. Você precisa conhecer a voz do seu pastor, Jesus Cristo, porque só assim você vai se livrar de todos os perigos, você vai se livrar do inimigo que está o tempo todo querendo te destruir de várias e várias maneiras. A gente precisa construir um relacionamento com Jesus diário, não é só nos dias do culto, é todos os dias. O dia do culto é um reflexo do que a gente constrói durante a semana, nosso relacionamento com o Senhor, para que no domingo a gente vá lá agradecer por tudo que o Senhor fez, a gente vai lá dar para o Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor, que a gente possa entender que a gente precisa construir um relacionamento profundo para que a gente não se confunda com as vozes do mundo, com as vozes do inimigo, mas que a gente reconheça a voz do nosso pastor Jesus e que a gente esteja com ele em todo o tempo, porque só Jesus pode nos garantir a vida eterna, a vida completa, a vida abundante pela toda a nossa eternidade. Então que a gente possa ter essa palavra guardada no nosso coração
e entender que Jesus ele é maravilhoso, respeita a gente, respeita a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, e ele, como aquele que nos ama tanto, deu a vida para que hoje a gente tivesse vida, para que hoje a gente tivesse comunhão plena com o Senhor. E mais adiante, se você continuar lendo, Jesus vai continuar falando sobre o pastor, sobre ele, e a gente vê o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus ele se entregou completamente para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Para que Deus tenha falado com você como Deus falou comigo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo aqui. Se você quiser que eu ore por você, comenta aqui, coloca aqui seu nome que eu vou orar por você e pela sua família, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.